Capítulo 4, a partir do verso 1. Então eu começo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, homens. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Mulheres. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, e Pai de todos, que é sobre todos, no meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Significa ele subiu, senão eu também descerei mais profundeza da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que eu, como todos, seja exercitada. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes seguindo a verdade em amor, pensando de tudo naquele que é a cabeça. Agora vamos fazer junto o 16. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós acabamos, ó Deus, de proclamar a Tua santa palavra. Ó Deus, nós não queremos ser apenas ouvintes, Pai. Ajuda-nos, ensina-nos a sermos praticantes dessa palavra. Queremos transmiti-la a todos quanto encontrarmos, ó Deus. Queremos ser, ó Pai, um sinal vivo do Teu amor e da Tua presença, onde quer que estejamos. Fala conosco, ó Deus, e que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos entender qual é a mensagem do Senhor para as nossas vidas nessa noite. É a oração que fazemos e gratos fazemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de poder proclamar a palavra de Deus de uma maneira bastante singular, como a mensagem desta noite. Quando nós falamos de adquirir a maturidade de Cristo, conforme vemos no verso 13, a grande pergunta é: será que é possível nós termos a maturidade que Cristo teve? Ora, nós precisamos considerar algumas frases que Jesus disse, né? Lá em Lucas, por exemplo, no capítulo 4, logo após Jesus ter sido conduzido pelo Espírito para ser tentado no deserto, quando ele volta do deserto, ele vai para a sinagoga e ali eles dão a ele o livro do profeta Isaías para que ele então fizesse a leitura naquela noite. Jesus, a propósito, escolhe um texto que hoje na nossa Bíblia, né, depois de tanto tempo, está lá registrado no capítulo 61 de Isaías. E ali no verso 18 do capítulo 4, Jesus toma um texto que diz o seguinte: Hoje o Espírito está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres, aos cegos a redenção das vistas,
colocar os cativos em liberdade e proclamar aos pobres um ano de graça da parte do Senhor. Muito bem, quando Jesus termina essa leitura, ele diz assim: hoje se cumpriu isto em mim. Eu não sei se você prestou atenção, mas na leitura que Jesus faz, ele começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. É interessante nós observarmos que o mesmo Espírito Santo que atuava em Jesus é o mesmo Espírito que atua em nós. Aleluia. O mesmo Espírito que atuava na vida dele, no ministério dele, nas curas que ele fazia, nos sinais que ele realizava, é o mesmo Espírito Santo que habita em nós. Ele certa vez disse: se eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Paráclito para que fique eternamente com vocês. Aleluia. Então o mesmo Espírito que atuava em Jesus é o mesmo Espírito que atua em nós. É o mesmo Espírito que recebemos quando cremos em Cristo. No momento em que abraçamos a fé para ser então o penhor da nossa salvação, conforme vemos lá em Efésios 1:13, em Efésios 4:30, né? Nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Ele é o penhor da nossa salvação. Assim sendo, queridos, nós então podemos dizer que é possível nós buscarmos, nós adquirirmos esta maturidade. E nesse sentido, o texto que nós acabamos de ler, extraído do capítulo 4 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo então vai nos dar um caminho. O apóstolo Paulo vai nos mostrar como nós podemos adquirir esta maturidade. Por quê? Porque todos nós somos líderes. Mesmo você que nos visita nessa noite. Talvez você esteja dizendo assim: não, mas eu não trabalho na igreja. Mas com certeza você é mãe, você é pai, você é dona de casa, você trabalha em algum lugar. Portanto, você é responsável por alguém ou por alguma instituição, de modo que todos nós lideramos alguma coisa. Então, como nós podemos adquirir esta maturidade? A carta aos Efésios, ela é composta de 6 capítulos. Nós podemos dividir essa carta em 2 partes. Na primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando de algumas coisas extremamente teológicas. O apóstolo Paulo, ele mostra na primeira parte dessa carta o que aconteceu com aquele indivíduo, com aquela pessoa que acabou de se converter, que acabou de entregar a sua vida a Jesus. O apóstolo Paulo mostra que essas pessoas, elas agora são novas criaturas. Elas agora passaram por um novo nascimento, então elas têm uma vida totalmente nova. Quando chega no capítulo 4, o apóstolo Paulo então agora se preocupa em mostrar, uma vez que nós recebemos este novo de Deus, uma vez que nós fomos transformados, uma vez que nós fomos selados com o Espírito, como então nós podemos viver esta novidade de vida que Deus tem para nós? Como então nós podemos agir para mostrar ao mundo que de fato nós somos filhos de Deus por adoção? Muito bem, aí ele começa aí o verso 1 do capítulo 4, dizendo: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, para adquirirmos a maturidade, eu coloquei ali, em primeiro lugar, nós precisamos ser fiéis à vocação a qual nós fomos chamados. Para adquirirmos a maturidade de Cristo, precisamos ser fiel à vocação a qual nós somos chamados. Qual é a sua vocação, meu irmão? Qual é o seu chamado? Qual é o seu papel neste reino de Deus que está aqui sendo implantado na face da terra? Alguma vez na sua vida você já parou, já se perguntou para você mesmo: qual é a minha missão nessa terra? Por que eu nasci? Por que Deus me colocou nesta cidade? Por que Deus me colocou para congregar nesta igreja? Por que Deus me colocou neste trabalho? Você já parou para se perguntar qual é a sua missão? O seu chamado nessa terra?
Porque eu posso dizer para você com toda certeza, nenhum de nós que estamos aqui somos frutos do acaso. A nossa vida tem uma finalidade, a nossa existência tem uma finalidade. Deus não nos criou por acaso, Deus não nos colocou aqui por acaso. Deus nos colocou aqui porque Ele espera algo de nós, Ele deseja algo de nós, mas para que isso aconteça, nós precisamos descobrir qual é o nosso papel, qual é o nosso chamado aqui nessa terra. Senão, nós vamos viver uma vida frustrada e vamos frustrar outras pessoas. Bem, a palavra de Deus, ela nos ajuda, ela nos ilumina para começarmos então a compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, qual é a nossa vocação. E aí eu coloco o capítulo 15 do Evangelho de São João, no verso 16, quando Jesus vai dizer: vocês não me escolheram, fui eu que escolhi vocês e vos enviei para que vão e produzam frutos. Mas que frutos? Frutos que permaneçam para sempre. Na verdade, não fomos nós que escolhemos a Deus primeiro, foi Ele que nos escolheu primeiro. Nós dissemos sim a esta escolha, nós dissemos sim a esse chamado, mas foi Deus que nos tomou pela mão, nos arrancou do lamaçal do pecado onde nós estávamos. Eu tenho certeza, se você parar um pouquinho agora para pensar, onde você estava quando Deus te chamou? Como era a sua vida quando você ouviu pela primeira vez a pregação do Evangelho? Como você estava? Em que estado você se encontrava quando Deus te encontrou? Queridos, Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou e nos permitiu dizermos sim a esta escolha. Agora, para que Ele nos escolheu? Para que nós possamos ir e produzir frutos. A primeira vocação que nós temos nessa terra é a santidade. E amanhã eu vou rapidamente falar um pouco mais sobre isso, mas só para dar uma pincelada rapidamente. O primeiro chamado que Deus nos faz aqui nessa terra é vivermos a santidade, é sermos santos. E ser santo é sermos separados, é sermos separados para Deus, porque não basta eu fugir deste sistema pecaminoso que o mundo vive, não basta eu romper todos os dias com aquilo que me leva para longe de Deus, que me afasta de Deus. Não adianta somente eu fugir daquilo que é mal, eu preciso me revestir daquilo que agrada a Deus. Ser santo é ser separado daquilo que me afasta de Deus, e é eu ser revestido daquilo que me aproxima de Deus. Por isso Paulo vai dizer, quando ele fala sobre a embriaguez, ele vai dizer: não vos embriagueis com o vinho, que é fonte de devassidão, mas fazeis o quê? Enchei-vos do Espírito. Não basta eu não me embriagar, eu preciso me encher do Espírito. Não basta eu me esvaziar do que é mal, do que é ruim, eu preciso me encher daquilo que é bom, eu preciso me encher daquilo que agrada a Deus, para que eu possa viver então verdadeiramente a santidade. É o primeiro chamado. E partindo disso, deste primeiro princípio, então eu sou chamado, você é chamado a produzirmos frutos. Nós somos como uma árvore. Eu fico encantado estudando o Novo Testamento, e principalmente estudando aquele texto quando Jesus fala daquela figueira. Jesus vai naquela figueira numa época que não era tempo de figo. Jesus, na sua onisciência, sabia que não tinha figo, não era tempo de figo, mas ele vai naquela figueira procurar frutos. E quando ele chega, ele não encontra fruto, Jesus então vai amaldiçoar aquela figueira. Queridos, toda árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada fora. Eu e você precisamos produzir frutos no reino de Deus. O fato de Jesus ter ido àquela figueira numa época que não era tempo de figo para procurar fruto, ele está querendo nos ensinar com isso que para nós não existe um tempo
tempo específico para dar fruto. Eu tenho que dar fruto em todo o tempo, onde quer que eu esteja, em casa, no trabalho, na igreja, na rua, na escola. Eu tenho que produzir fruto em tempo e em fora de tempo. O cristão não existe tempo específico para produzir frutos, porque o Espírito Santo habita em nós. Então eu posso produzir os frutos do Espírito. Eu preciso marcar a minha geração. Todos nós, daqui a alguns anos, vamos partir dessa terra. Amém? Todos nós um dia vamos partir dessa terra. Uns mais cedo, outros mais tarde. A minha pergunta é: qual é o legado que você vai deixar para as gerações que virão depois de você? Qual é o legado que você vai deixar para as pessoas que viverão daqui 20, 30, 40, 50 anos? Talvez. Quando eu olho para a história da igreja, eu fico maravilhado com a história de Martinho Lutero. Eu fico maravilhado com a história de Hudson Taylor. Eu fico maravilhado com a história de John Wesley. Homens que nós não conhecemos fisicamente, mas que podemos conhecer pelo legado que deixaram, pelos escritos que deixaram, pela história do cristianismo que fizeram enquanto viveram nessa terra. Queridos, eu preciso marcar a minha geração. Você precisa marcar a sua geração. Então produza frutos na obra de Deus. Se você não sabe pregar, você pode cantar. Se você não canta, você pode visitar. Há alguma coisa que você pode fazer dentro da obra de Deus, e você simplesmente não pode enterrar os talentos que Deus colocou em suas mãos. Amém. É isso que um dia vamos apresentar a Deus. Em segundo lugar, pode passar, irmão. Adquirimos a maturidade de Cristo quando vivemos a humildade. A humildade nos dias de hoje, ela é tão mal interpretada. Quando se fala de humildade nos dias de hoje, algumas pessoas confundem humildade com simplicidade, ou humildade com complexos de inferioridade. Eu tenho certeza, nós temos aqui pelo menos 2 pastores hoje, né? E eu não sou pastor, eu não tenho chamado para pastor, né? Meu chamado é pregar assim, sem título, né? Mais livre. Mas os irmãos que estão direto pastoreando a igreja, com certeza já deve ter ouvido o que eu também já ouvi muitas vezes, porque eu também estou liderando uma congregação lá em Minas Gerais, em Pouso Alegre. Quantas vezes a gente tem que ouvir das pessoas a seguinte expressão quando nós convidamos elas para fazer algum trabalho: ah, irmão, eu não estou capacitado para isso. Ah, irmão, isso eu não consigo fazer. Ah, irmão, isso eu não posso. Não sei, eu acho que Deus... Ah, irmão, eu vou orar para ver se Deus confirma isso no meu coração. Queridos, quantas vezes a gente usa essa expressão, muitas vezes querendo exercer uma humildade, só que isso não é humildade, sabe? E eu vou mostrar para vocês na Bíblia que não é. Isso não é humildade, isto nós poderíamos chamar de covardia na obra de Deus. Por quê? Porque Deus capacitou a todos nós. Eu coloquei ali Hebreus capítulo 5, versículo de 7 a 9. Dê uma olhadinha, ali diz o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas com lágrimas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar, e sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu súplicas àquele que o podia salvar. Enquanto ele esteve na terra como homem, ele se relacionava com o Pai, ele falava com o Pai em tudo que ele ia fazer, e a Bíblia diz que ele era ouvido porque ele era submisso. Ser humilde é ser submisso a Deus, e submisso àqueles a quem Deus coloca para cuidar de nossas vidas. Aleluia. Submissão tem a ver com humildade. Jesus era submisso. Olha o versículo 8: embora sendo filho,
ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus foi submisso, Jesus foi obediente, sendo Deus. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, submissão, obediência, e aí o versículo 9, fechando tudo isso. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação, para quem? Para todos os que lhe obedecem. Aleluia. Agora eu pergunto para você, meu querido, minha amada, em que Jesus precisava ser aperfeiçoado? Ele é Deus desde o princípio. Quando você estuda lá o prólogo do Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Ele é o Criador, mas ele quis ser aperfeiçoado como homem, para que ele pudesse nos entender nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos. É por isso que lá em Hebreus 4, verso 15, o autor diz assim: não temos, portanto, um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se das nossas necessidades. Por quê? Ele sofreu as mesmas provações que nós, por isso ele vem em socorro às nossas necessidades. Aleluia. Jesus entende a mim e a você, porque tudo que hoje nós sofremos, ele já sofreu. Tudo aquilo que você imagina sentir, Jesus já sentiu por cada um de nós. Isto é humildade, submissão, obediência, reconhecer quem era o Pai. E esse mesmo Jesus que viveu tudo isso lá na casa de Pilatos, quando foi interrogado por Pilatos: tu és o rei do judeu? Ele não quis exercer uma falsa humildade. Ele assumiu o que de fato ele era. Quando Pilatos perguntou: você é o rei do judeu? Ele disse: sim, sou o rei do judeu e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. A pessoa humilde, querido, ela não precisa dizer que é humilde, pois todos a percebem. Mas a pessoa humilde reconhece os talentos que recebeu de Deus, reconhece aquilo que ela faz de bom, e ela reconhece que tudo é para a glória de Deus. Aleluia. Tudo que temos, tudo que fazemos, se cantamos é para a glória de Deus, se pregamos é para a glória de Deus, se visitamos alguém é para a glória de Deus. Nada é para a nossa glória, tudo é para a glória dele, pois tudo nós recebemos dele. Mas aleluia, nós recebemos. Glória, Senhor. Eu não posso dizer que eu não sou músico. Eu sou músico, eu tenho que reconhecer isto, mas eu tenho que reconhecer que a minha música é para adorar a Deus, é para a glória de Deus. Aleluia. Eu até prefiro dizer que não sou músico, porque músico tem bastante, eu sou adorador. Glória ao Senhor. Sabe, queridos, tudo que temos é para a glória de Deus. Deus dividiu tudo com o ser humano. Até a honra Deus quis dividir com os pais. Mas a sua glória Ele não divide com ninguém. Ninguém pode tocar na glória de Deus. É verdade. Tudo que fazemos é para a glória dele. Aleluia. Em terceiro lugar, queridos, nós, para adquirirmos a maturidade de Cristo, precisamos trabalhar pela unidade do corpo. É muito real que hoje nós vivemos uma fragmentação muito grande dentro do corpo de Cristo. Dentro desse meu ministério evangelístico, eu tenho viajado por todo o Brasil e eu tenho tido o privilégio de ser convidado para pregar em todos os ministérios, quase que em todos os ministérios. Com isto, Deus nos concede a graça de vermos o que de fato está acontecendo no Brasil. Vamos falar do Brasil, que é algo mais próximo da gente. Um dos pedidos que Jesus fez ao Pai por nós é a unidade. Quando a gente estuda o capítulo 17 do Evangelho de João, a tão chamada a oração sacerdotal de Jesus,
Este capítulo ele tem 26 versículos. E nós podemos ver que nos versos de 1 a 5, Jesus inicia o capítulo glorificando ao Pai. Do versículo 6 ao 19, Jesus ora pelos seus discípulos, porque eles estariam inaugurando o cristianismo. E do versículo 20 ao 26, na Bíblia NVI o título é: Jesus ora por todos os crentes. Ou seja, e nesta oração que Jesus faz por todos nós, o pedido principal, que nós poderíamos resumir os 6 versículos final, ele ora assim: Pai, que eles sejam um como nós somos um, que eles estejam em mim como eu estou em ti, tu estás em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta é a oração. Portanto, a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo é algo desejado pelo próprio Deus. E nós precisamos trabalhar para isso. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos almejar isso. Porque a igreja, querido, a igreja somos cada um de nós. E nós existimos na terra para sermos suporte uns dos outros, para apoiarmos uns aos outros, para ajudarmos uns aos outros a chegarem até a fonte da vida, que é Jesus. Amém. Nós somos uma luz pequena, mas toda luz pequena logo precisa de uma fonte de energia para brilhar. Toda luz pequena precisa de uma luz maior para brilhar. Nós precisamos da luz maior, que é Jesus, para de fato iluminarmos o mundo ao nosso redor. Amém. Para de fato iluminar aqueles que estão à nossa volta. Em quarto lugar, para adquirirmos a maturidade de Cristo, precisamos ter consciência da graça que um dia recebemos. Eu dizia no começo desse culto no louvor que nós fomos agraciados por Deus. A graça de Deus nos alcançou. Nós estávamos perdidos, Deus nos encontrou e nos reuniu para curar as nossas feridas, para lavar o nosso coração, purificar as nossas almas. Somente, querido, Jesus morreu por todas as pessoas. Quando a gente lê aquele texto tão conhecido de João 3, versículo 16, que diz que de tal modo Deus amou o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é para que todo que nele crê. Mas aí o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 10 de Romano: como invocarão aquele de quem não ouviram falar? Como crerão naquele que ainda não conhecem? Enquanto nós estamos celebrando esse culto aqui nessa noite, milhares de pessoas, milhares de jovens estão se drogando, milhares de jovens estão se prostituindo, milhares de pessoas estão morrendo, me desculpa a expressão, e indo para o inferno sem conhecer Jesus. A grande pergunta é: o que nós estamos fazendo para evitar que isto aconteça? O Espírito de Deus habita em nós. Nós, uma vez agraciados por Deus, nós, uma vez reunidos pelo Senhor, separados por Ele, nós temos que ter consciência de que Deus nos alcançou e precisamos, com a nossa voz, com os nossos pés, com as nossas mãos, com o nosso dinheiro, com a nossa vida, nós precisamos ir em busca daqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Quando olhamos para a situação que a nossa sociedade vive hoje, nós muitas vezes culpamos os governantes, nós culpamos as pessoas da educação, quando na verdade, queridos, a solução para os problemas da humanidade está na pregação do Evangelho. Amém. Quando as pessoas ouvirem a palavra de Deus, quando Jesus encontrar espaço em cada coração, então os problemas acabarão. Amém. Agora, isso depende de cada um de nós. A igreja é a única instituição que tem o poder concedido por Deus para acordar tantos gigantes que estão adormecidos pelo Brasil afora. Amém. Há muitos gigantes que precisam ser acordados, e quando esses gigantes forem acordados, eles farão a diferença no mundo. Amém. É por isso que eu não meço esforço para pregar o Evangelho. Não há distância, não há lugar, não importa se aqui, se lá no norte, não importa. O que importa é que vidas sejam salvas, é que vidas conheçam a palavra de Deus para que sejam mudadas e transformadas. Amém.
Nós adquirimos a maturidade de Cristo quando exercemos os nossos dons e talento. Já no finalzinho dessa mensagem, eu quero dizer a você, querido, nenhum de nós que estamos aqui somos árvores infrutíferas. Todos nós que estamos aqui somos frutíferos. Podemos e devemos produzir frutos. Não enterre o talento que você tem. Não fique olhando para a sua cultura. Não fique olhando para aquilo que você sabe fazer ou para aquilo que você não sabe. Se eu estivesse olhando hoje para os meus problemas, querido, eu estaria lá em casa, com certeza, curtindo uma bela de uma depressão num quarto escuro. Sabe? Era assim que eu estaria hoje. Domingo de manhã, é domingo de manhã, né, pastor? Amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu vou dar o testemunho da minha vida, como que Deus tem feito na minha vida. E à noite também. Sim, não o que Ele vai fazer, mas o que Ele está fazendo. Amém. Deus não parou de fazer, Ele continua fazendo. Aleluia. Então, mas se eu estivesse olhando para os meus problemas hoje, se eu estivesse olhando para o que as pessoas dizem hoje, eu estaria lá em casa curtindo uma depressão. Mas um dia eu fechei os meus ouvidos porque as pessoas diziam e coloquei os meus ouvidos no Senhor. Aleluia. Para mim o que importa é o que Deus diz que eu sou e não o que as pessoas dizem que eu sou. Glória a Deus. Sabe, querido, quando você tem essa convicção, quando você tira os olhos do mundo, se você colocar os olhos no mundo, você vai ver preconceitos. Se você colocar os olhos em você mesmo, você vai ver miséria. Mas se você colocar os olhos em Jesus, você vai entender aquilo que Paulo disse, que você é mais do que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós precisamos dar passos para isso. Nós precisamos dar passos. Eu não posso ficar esperando que os outros façam aquilo que é para mim fazer. Eu não posso transferir as minhas responsabilidades para os outros e para Deus. Deus me capacitou, Deus capacitou você. Eu preciso, para adquirir a maturidade de Cristo, eu coloquei lá em último lugar, desempenhar bem as nossas funções. Aleluia. Se você é pai, seja um bom pai. Se você é mãe, seja uma boa mãe. Seja um bom esposo, uma boa esposa. Seja um bom filho, uma boa filha. Seja um bom músico, seja um bom líder. Seja bom, seja excelente. Amém. Naquilo que você faz. Glória a Deus. Seja excelente naquilo que Deus te chamou. Não pare no tempo. Amém. Não queira ficar estagnado no tempo. Lute para você fazer com esmero aquilo que Deus te chamou. Amém. Procure esmerar-se mais. Sim, Deus. Dentro do seu ministério, meu querido. Aleluia. Deus espera isso de nós. Glória. Deus espera algo de nós. Deus quer que nós sejamos Deus espera isto de mim, de você. Se o mundo aí fora, meu querido, exige excelência, se no mercado de trabalho exige-se excelência, o reino de Deus também exige excelência. Amém. Como você tem feito a obra de Deus? Você não tem tido ainda um relacionamento puro com Deus, íntimo com Deus, tudo que eu disse aqui nessa noite só tem sentido se Jesus ocupar o primeiro lugar na tua vida. Se Ele não estiver em primeiro lugar no teu coração, tudo que eu disse aqui você pode interpretar como poesia, como que você quiser. Mas essa palavra não tem efeito na vida de alguém que ainda não tem um relacionamento puro, íntimo e santo com Jesus. Por isso, nessa noite, eu quero te fazer um convite. Quero cantar essa canção. Mas eu não queria cantar essa canção por cantar. Eu queria que você desse uma lida nessa canção, na letra dela. Eu queria que
você lesse em voz alta, porque aquilo que a gente diz em voz alta, a gente pensa, a gente decora. Tudo que se torna um hábito na sua vida, você pratica constantemente. Vamos ler a letra dessa canção em voz alta? Se você estivesse no reino, o mais forte e poderoso, fosse o dono do universo, coroado de poder, deixaria sua glória, o seu cetro e o seu trono, para viver como humano, uma vida tão comum? Você deixaria? Se você, continuando, se você tivesse anjos respondendo pelo seu comando e riquezas infindáveis, maravilhas sem igual, nasceria nessa terra para sofrer até a morte por um pecador qual eu? Você deixaria? Você faria isso? Vamos ler o refrão? Mas ele escolheu, ele não hesitou e veio aqui morrer e tomar meu lugar. O perdão que me livrou foi comprado lá na cruz e marcado está nas mãos de meu Jesus. Continua, queridos. O amor desta grandeza é maior que o universo. Não há nada que explique o tamanho desse amor. Tantos livros e poemas, tantas músicas e temas, mas jamais será possível expressar o seu valor. Coisa linda. Tá bom, queridos? Tá bom. Volta no começo. Queria cantar ela com vocês. Por isso, nessa noite, se você ainda não teve uma decisão ao lado de Jesus, medite em tudo isso que Jesus fez por mim e por você. Medite nesse amor. Se fosse você faria isso? Você deixaria o céu? Você deixaria a sua glória para vir aqui nessa terra? Ele fez. Se você tivesse o mais forte e poderoso, fosse dono do universo, coroado de poder, deixaria sua glória, o seu cetro e o seu trono, para viver como humano, uma vida tão comum. Se você tivesse anjos
deixou o seu trono para vir aqui na terra, para ser humilhado, para ser condenado, simplesmente por um pecador qual é você. Eu não posso ser ingrato com esse Deus. O amor se paga. Eu não vou pedir a você para levantar a mão. Eu vou convidar aqui o nosso pastor para que ele faça uma oração para você nessa noite. E ele vai fazer o que Deus colocar no coração dele. Mas o que eu queria nessa noite, querido, é que você entendesse de uma vez por todas que Deus te ama, apesar daquilo que você faz ou deixa de fazer. Deus ama a tua vida e Ele tem pressa de salvar a tua alma. Porque nós não sabemos se vamos ter outro culto como esse. Nós não sabemos. Nós queremos estar aqui amanhã de manhã, amanhã de noite, mas quem pode garantir que vamos estar vivos daqui 2 horas? Talvez esse possa ser o seu último culto nessa noite. Talvez é a última pregação que você ouve. Então você precisa tomar. Se você não tomou uma decisão, você precisa tomar uma decisão por Jesus agora. Há 8 anos atrás eu fiz isso e não me arrependo até hoje, porque Deus me dá uma paz sem igual. Deus querido, tua palavra foi ministrada e proclamada neste altar nessa noite. Os corações estão sedentos, Senhor, da tua palavra, e a tua água viva jorrou nos corações nessa noite. Por isso, ó Deus, aquele e aquela que porventura tem entrado aqui com o coração ainda distante de ti, Senhor, ó Deus, nós colocamos este coração diante do Senhor. Abre, Senhor, o entendimento, os ouvidos, Senhor, tapados pelo pecado. Ó Deus querido, toma pela mão o pecador nessa noite. Mas também nós colocamos a vida da tua igreja em tuas mãos, a nossa vida em tuas mãos. E nós te agradecemos por tua palavra que desafiou o nosso coração nessa noite. A que sejamos frutíferos, a que sejamos unidos, a que sejamos excelentes. Ó Deus querido, nós te pedimos que por graça o teu Espírito Santo venha avivar a tua obra no meio dos anos, Senhor, colocando a nossa vida de pé diante do Senhor, colocando, Senhor, a nossa vida de pé como soldados que marcham em obediência ao seu general, que é Cristo Jesus, o Senhor, o Rei da Glória. Por isso, ó Senhor, que essa palavra nunca nos saia do coração e da mente, ó Deus. Nós te louvamos por esta palavra e rogamos também que o Senhor abençoe teu servo que pregou nessa noite. Ó Deus, derrama sobre ele a cada dia o entendimento da tua vontade, colocando em sua boca, Senhor, a palavra que o Senhor tem, como já tem feito. O Senhor tem para o povo, o Senhor tem para o pecador, o Senhor tem para a tua igreja. Por isso, ó Deus, prossiga em derramar a tua unção sobre a vida do teu servo, Senhor, dando a ele o discernimento que o Senhor já tem dado. Ó Deus querido, nós te agradecemos pelas bênçãos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua paz. E que aquele, Senhor, que entrou aqui, Senhor, precisando acertar-se contigo, não concilue o sono, não põe a cabeça no travesseiro, sem antes tomar esse passo e essa decisão nessa noite. Amém. Nós oramos pelo poder que há no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo de Deus diz: amém. Deus nos abençoe. Está com a palavra, ele estava ali com uma ocupação, mas ele vai dar uma palavra final. Deus nos abençoe. Amém, queridos? Ele escolheu você.
Jesus podia ter ficado lá na glória com o Pai, mas Ele escolheu você. Ele desceu da glória por causa de você. E esse sentimento que houve em Cristo Jesus de escolher você, essa atitude de Cristo Jesus, conforme o Newton leu lá em Efésios, nós sermos aperfeiçoados e nos parecermos com Cristo Jesus, Ele está aqui, veio de Minas Gerais, de Pouso Alegre para cá, porque Ele tem esse mesmo Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo na vida dele. Assim como Jesus escolheu você, se importou com você, o Newton também se importou com você. Como ele disse, ele podia estar na casa dele, curtindo uma depressão, pelo que as pessoas dizem dele, pensam dele, pela deficiência, por não enxergar. Mas ele está aqui, falando de Deus e anunciando o amor que Deus tem por você. E você? Você também escolhe Ele? Deus escolheu você, Jesus escolheu você. Você também escolhe Jesus. Você diz para Jesus: Jesus, eu também quero o Senhor. Eu aceito o seu chamado para a minha vida. E eu quero viver para a tua glória. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero que o Senhor use a minha vida como o Senhor bem entender. Eu quero que a minha vida tenha esse sentido, esse propósito. Eu quero que minha vida tenha o sentido da missão que o Senhor deu para ela. Se você deseja isso, se você quer isso para você, eu quero orar por ti. Fique de pé no seu lugar agora, então. Se você deseja que o Senhor use a sua vida para o propósito dele, se você deseja que o Senhor dê a direção que Ele desejar para a sua vida, fique de pé no seu lugar agora, em nome de Jesus. E esse amor que o Senhor tem por você vai entrar no teu coração, e você vai ter o mesmo sentimento que o Senhor tem por você, pelas outras pessoas, e você também vai cumprir a missão e o chamado de Deus para a sua vida. Feche seus olhos mais uma vez. Feche seus olhos mais uma vez e diga para o Senhor: Senhor Deus, eu aceito o teu chamado para a minha vida. Reconheço que sou pecador e não mereço nada de bom, mas reconheço o teu amor e a tua graça pela minha vida. E diante desse amor e dessa graça, eu quero me entregar para ti e aceitar o teu chamado para a minha vida. Eis-me aqui, usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, sela essas palavras, que essas palavras deixem de ser apenas palavras que foram repetidas, mas que sejam verdade vivida por cada um que aqui está, e que nós possamos viver nessa dimensão do teu amor por nós, da escolha do Senhor por nós, e possamos permitir que o teu Espírito nos conduza a essa maturidade cristã. Não só essas pessoas que nos visitam hoje, ó Deus, e estão dizendo isso para ti, que querem viver para a tua glória, mas principalmente a tua igreja, Senhor, que se reúne neste lugar. Aqueles que, ó Deus, fazem parte desse ministério, que já congregam conosco, sejam tomados, ó Deus, pelo teu Espírito, sejam incomodados pelo Senhor para viverem para a tua glória e fazerem, ó Deus, com excelência o chamado do Senhor para cada um de nós. A começar por mim como pastor desta igreja, a começar por mim, ó Deus, como o líder deste rebanho, que eu possa, ó Deus, ser o exemplo de dedicação e excelência ao cumprimento do chamado da vocação do Senhor para a minha vida, e cada um de nós possamos fazer assim, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Diga graças a Deus. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, amanhã traga mais alguém. Ontem nós tínhamos um grupo menor aqui e nós convidamos para aumentar. O grupo aumentou hoje. Amanhã tem que lotar. Amém, queridos? Então, ó, passa aí mais um slide, por favor, Guilherme. Chamada aí para o culto da manhã com os membros da igreja.
culto administrativo. Nós vamos ter a presença também do pastor Átila conosco amanhã pela manhã aqui. O pastor Átila vai aproveitar para ter um tempo com a liderança da congregação também, né? E trouxe o irmão, o vice-presidente da Quarta Igreja Batista em Lopes também, o irmão Valmir, que faz parte lá do ministério também, da liderança da igreja, do conselho, e é um privilégio para nós recebermos. Foi de surpresa, Deus providenciou tudo para nós, né? A conferência com o Niltinho, daqui a pouco o pastor Átila me liga na quinta-feira, e olha, amanhã, na quarta-feira nós estamos indo para aí. E olha que bênção, que alegria para nós. E amanhã à noite o pastor Átila vai compartilhar a palavra de Deus aqui conosco também, pastor Átila. Vai trazer uma palavra para toda a igreja também. O Niltinho vai dar o testemunho dele de manhã e de noite, né? Vai compartilhar um pouco da história de vida dele e vai ser uma bênção, irmãos. E amanhã, então pela manhã tem um churrasco, quando acabar o culto. E à noite, às 19h30, não vamos ter escola bíblica dominical amanhã, apenas às 19h30 nós vamos nos reunir aqui para esse encerramento da conferência, em nome de Jesus. Quero louvar ao Senhor pela vida da Magda que está ali. Está melhor, Magda? Glória a Deus. Fica de pé aí, Magda. Fica de pé. A Magda hoje estava precisando de um socorro de Deus. Ela se prostrou com a Gabriela, filha dela, na casa dela, pediu socorro a Deus. E em pouco tempo Deus já tinha mandado 3 anjos lá, né, Magda? Né? 3 anjos. E a gente se reuniu ali, oramos. A Magda está aqui com essa, com a Gabriela. Só não veio o Michael, né? Não veio o Michael, mas